Deus abençoe os irmãos. É um prazer estar novamente aqui. Gosto muito de vir aqui. Até eu falei com o pastor Rinaldi que eu fico muito triste quando não me convida, quando demora muito tempo para eu vir aqui, porque eu gosto demais de vocês. É muito simples, né? Ele disse: não, você pode vir a hora que você quiser, é bem-vindo. Então, pode ter certeza que de repente eu vou aparecer aqui para assistir culto com vocês. Tá bom? É um prazer estar aqui. Quero dizer que eu tenho um carinho todo especial por esta igreja, por muitos irmãos aqui. Nós estamos envolvidos aí já há muito tempo, né, com o pastor Natanael Rinaldi. Eu tenho quase o mesmo tempo que eu tenho de casado com a Sônia, com o Rinaldi, né, o pastor pai. Então nós estamos juntos aí por quase 30 anos, eu diria, mais de 30 anos até, mais de 30 anos, batalhando pela defesa da fé, viajando juntos, dormindo juntos, enfim, foi um tempo muito bom, o tempo que Deus nos proporcionou de estarmos aí na defesa da fé. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui esta noite, quero agradecer toda a igreja também, e você que veio aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração por intermédio da palavra dele. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7, Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então, este é um texto que eu creio que muitos dos irmãos já conhecem, já ouviram pregações a respeito do filho da viúva de Naim. Eu diria que esse texto me agrada muito por aquilo que ele mostra para nós hoje. Esse texto nos mostra uma figura central que é Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre tem que ser o centro de todas as coisas. Nós existimos, nós estamos aqui, nós de fato vivemos para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Então, nos nossos dias, uma igreja como a igreja, aqui, Igreja Evangélica da Paz, se Jesus Cristo não for o centro desta igreja, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Eu tenho certeza absoluta que Jesus é o centro desta igreja, e Ele tem que ser o centro de qualquer igreja. Então, uma igreja como a Igreja Evangélica da Paz é um exemplo. Por quê? Porque parece que o Espírito Santo faz com que esta palavra ela seja viva para nós hoje. Um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, este evento, ele mostra aqui para nós nesta noite que Jesus Cristo não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Infelizmente, muitas pessoas, elas não creem mais no poder de Deus. Elas acham que Deus não pode fazer milagres hoje.
Mas eu quero dizer uma coisa, contrariando todos esses princípios, contrariando todas essas ideologias, Jesus Cristo não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele não vai mudar, assim como realizou milagres no passado, Ele realiza hoje, Ele pode realizar amanhã, porque Ele é o mesmo. Ele ressuscita mortos, Ele cura os enfermos, Ele liberta os oprimidos. Nós temos que pregar esta mensagem, porque esta é a mensagem da palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Aonde aconteceu isso? Então isso se deu na porta de uma cidade, onde multidões se cruzavam, onde multidões entravam na cidade, multidões saíam da cidade, pessoas se cruzavam na porta desta cidade. O que aconteceu aqui? Porque nós estamos aqui hoje, nós temos aqui uma grande multidão, mas se nós formos neste momento a um estádio de futebol, está lá uma grande multidão de pessoas, acreditando no quê? Acreditando nos seus jogadores, acreditando no seu time, pessoas eufóricas, pessoas colocando a esperança num time de futebol, num jogador de futebol. Eu não sou contra futebol, inclusive sou santista, morando em São Paulo, nascido em São Paulo, meu pai santista, então logo de pequeno me tornei santista, e dentro da minha família temos outros também que torcem para os Santos. Não é pecado você ter um time de futebol, mas as nossas esperanças não podem estar depositadas num jogador de futebol, num time de futebol, num partido político, ou até mesmo numa igreja. As nossas esperanças têm que estar depositadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai resolver os nossos problemas, é Ele quem pode curar as nossas enfermidades, tanto da alma como também do corpo. Então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui duas multidões. Temos uma multidão eufórica, temos uma multidão, eu diria aqui, messianicamente falando, uma multidão feliz, uma multidão que estava ali com seu coração alegre. Mas nós temos uma outra multidão, uma multidão de pessoas tristes, uma multidão de pessoas angustiadas, uma multidão de pessoas amarguradas, uma multidão de pessoas que infelizmente elas estão aqui infelizes, com o coração totalmente angustiado. Pastor, é possível que dentro da igreja nós tenhamos também duas multidões? Uma multidão esperançosa e uma outra multidão totalmente desesperançada? É possível. É possível que tenhamos na igreja uma multidão de pessoas felizes e uma outra multidão de pessoas tristes? É possível. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa, tem alguém aqui nesta noite que te conhece muito bem, que conhece o teu deitar, que conhece o teu levantar. Tem alguém esta noite que sabe da sua angústia, que sabe da sua dor, que sabe do seu sofrimento. Tem alguém aqui esta noite que conhece você melhor do que você mesmo. As pessoas podem não te compreender, mas tem alguém esta noite aqui que ele te compreende muito bem. Em todas as igrejas, nós temos esses dois tipos de multidões, de pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas vibrantes, e temos também uma multidão de pessoas angustiadas, tristes, abatidas, amarguradas. Infelizmente, é assim que acontece. Tem pessoas que se abatem por qualquer coisa. Tem pessoas que infelizmente eles estão dentro da igreja, se desesperam diante de qualquer problemas do dia a dia, problemas que fazem parte da natureza humana. Problemas sempre teremos, queridos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: fiquem desanimados, fiquem deprimidos. Ele disse: entrem em síndrome de pânico, fiquem angustiados. Não, ele não disse isso.
Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque nós devemos ter bom ânimo. Porque nós não estamos seguindo a um Jesus morto. O nosso Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Temos esta convicção, temos essa certeza, porque o nosso Deus está vivo. Nós não estamos seguindo a um Deus morto. Tudo depende de como você olha para Jesus. Tudo depende de como você vê o cristianismo. Tudo depende da tua fé. Por quê? Porque se você tem fé, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Pode ter certeza de uma coisa, minha irmã, meu irmão. Pode ter certeza de uma coisa. Independente da adversidade, dos problemas, das lutas que você enfrenta, você vai ter bom ânimo, você vai ter aquela convicção: hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso ter. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou ficar melhor. Então Deus pode me restaurar, Deus pode abrir portas aonde não existem. Eu tenho que crer nisso. Temos que crer. Nós somos o povo de Deus, nós fomos chamados por Deus para crermos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem dias que eu saio de casa, meus irmãos, e eu tenho uma convicção no meu coração. Eu tenho a convicção de que eu sou o cara mais feliz do mundo. Pastor, por quê? O senhor não tem problemas? Tenho problemas, todos temos problemas, mas eu tenho uma certeza de que meu Deus me ama, de que Ele não me abandona nunca, de que Ele está comigo na adversidade. Esta certeza, querido e querida, é a certeza que eu quero que Deus coloque no teu coração nesta noite. Por quê? Porque eu sou capaz de apostar que no meio de uma multidão desesperançada, não tem ninguém tão feliz quanto eu e você. Sabe por quê? Porque nós não esperamos em Cristo só nesta vida. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Graças a Deus. Por quê? Porque nós cremos que um amanhã pode ser melhor. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Nós cremos num Deus vivo que se importa com cada um de nós aqui. Deus não abandonou você, ainda que todo mundo tenha te abandonado, ainda que tudo está dando errado para você. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está com você no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua angústia. Ele não abandonou você. Então, em nome de Jesus, não aceite as sugestões que o inimigo está aí tentando colocar na tua vida, na tua mente, na tua alma, no teu coração, porque o teu Deus está com você todos os dias da tua vida. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu penso, eu às vezes olho para alguns crentes, eu fico pensando: meu Deus, por que esse irmão está tão infeliz? Está tão angustiado, tão abatido, tão triste, tão carrancudo? Por quê? Se ele segue o mesmo Deus que eu sirvo, por quê? O que está acontecendo, Senhor? Ele frequenta a mesma igreja que eu, ele tem a mesma palavra que eu tenho, as mesmas promessas que eu tenho. Por que ele está assim, tão abatido, tão angustiado? Todos nós enfrentamos frio, todos nós enfrentamos chuva, todos nós enfrentamos desemprego, todos nós enfrentamos os problemas inerentes ao ser humano. Já foi lido aqui. Não pense que as aflições, as angústias, as tribulações que você está passando é apenas com você. Não. Outros irmãos também estão sofrendo, estão padecendo. Outros irmãos também passam pelo mesmo sofrimento que você está passando. Mas nós temos aqui a palavra de Deus, que é a verdade. Esta palavra, ela é a verdade.
faça chuva ou faça sol, ela é a verdade. Por isso o profeta Abacuque, ele disse: ainda que não haja, ainda, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso um homem como Jó, no meio de todo o sofrimento que ele vivia, meus irmãos, ele perdeu todos os seus bens. Nosso irmão perdeu um automóvel, né? Jó perdeu todos os seus bens num dia. Jó perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Jó perdeu a sua saúde, estava lá com a saúde totalmente debilitada, que ele precisava se coçar com um caco de telha, que estava tudo apodrecendo. Mas sabe, a mulher de Jó vem para ele e diz assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que Jó diz? Tu és uma maluca, tu és uma louca mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Olha o que Jó disse. E Jó ainda disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu quero dizer uma coisa para você: nada vai acontecer na tua vida sem a permissão de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da situação, meu amado. Nós é que muitas vezes perdemos o controle, mas o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas no universo. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo, nada foge do seu controle. Então, o que acontece, meus irmãos? Porque uns estão aí servindo a Deus angustiado, abatido, deprimido. Por quê? Porque uns estão aí com síndrome de pânico, porque uns estão aí pensando em se matar, enquanto outros, em meio à aflição, em meio à dor, em meio à perseguição, eles estão dando glória a Deus e aleluia. Qual é o problema? Por que acontece isso? É a visão que você tem de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é um pai amoroso, e o pai amoroso, ele nunca quer a desgraça para os seus filhos. Um pai amoroso, esse pai se preocupa com você, e ele está no meio do sofrimento com você, ele não abandonou você não, saiba disso. Deus está do nosso lado, e se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai ser contra nós? Então você está aqui hoje, você tem uma casa, você tem uma roupa, você almoçou, talvez saindo daqui você vai comer uma pizza. Sabe, você já deu glória a Deus por isso? Porque tem gente que não tem um lugar para morar, tem gente que não tem uma roupa para vestir, tem gente que não tem o que comer. Você já deu glória a Deus por tudo aquilo que você tem? Ah, mas eu não tenho o último modelo de televisão, eu não tenho o iPhone 7, eu não tenho o último modelo do carro da marca tal. Meu amado, dá glória a Deus por aquilo que você tem, porque Deus tem abençoado você. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Creia nisso, você tem que crer nisso. Então você está aqui hoje, provavelmente você almoçou, seja lá uma macarronada, um frango, um peixe, não sei o que você almoçou hoje. Mas sabe o que acontece? Apesar das dificuldades que você está passando, Deus tem te protegido, Deus tem abençoado você, Deus tem te curado, você está salvo, você está perdoado, você tem a vida eterna, você tem a presença de Deus. Quantos motivos temos? Vamos pensar naqueles que estão jogados na rua agora. Vamos pensar naqueles que estão nas prisões. Vamos pensar naqueles que estão numa biqueira. Vamos pensar naqueles que estão aí na prostituição. Pessoas que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, meus irmãos. Vamos pensar em pessoas que nesse exato momento estão pensando em se atirar embaixo de um carro. Pessoas que estão tentando tirar suas vidas. Por quê? Porque não tem esperança. Mas nós temos uma esperança viva. Nós servimos a um Deus vivo, meus irmãos. Então aqui nós temos nesse texto duas multidões. Duas multidões que se cruzam. Uma multidão feliz. Uma multidão cheia de emoções, cheia de alegrias. Uma multidão com um forte motivo para viver.
Por quê? Aquela multidão estava seguindo o autor da vida. Aquela multidão estava seguindo aquele que é a luz do mundo. Aquela multidão estava seguindo aquele que tinha o poder sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra. Mas nós temos aqui uma segunda multidão, uma multidão de pessoas infelizes. Por quê? Não era à toa. Por que eles estavam infelizes? Porque eles tinham como ponto de referência a morte. Eles tinham como ponto de referência, o objeto deles era a morte, meus irmãos. Eles contemplavam um defunto, eles estavam lá como ponto de referência, uma estrada que dava num cemitério. Olha a situação deles. A perspectiva deles era só essa. Eles só estavam vendo o quê? Tristeza, angústia, dor, morte, sofrimento. Então esta era a referência deles. Pastor, vamos ignorar a realidade do sofrimento? Não, de forma alguma. Não vamos ignorar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não podemos viver a nossa vida como cristãos só olhando para a desgraça, só olhando para a tristeza, para a angústia, só olhando para o sofrimento. Nós não podemos viver a vida cristã só olhando para o mesmo. Em nome de Jesus, tira os olhos do mesmo. Não olhe para a morte, olhe para o autor da vida, em nome de Jesus. Não ande segundo o curso deste mundo. Se o mundo está dizendo, as coisas vão piorar, você vai dizer, eu não estou esperando nada deste mundo. A minha esperança está em Deus. A minha esperança não está em Temer. A minha esperança não está em Alckmin. A minha esperança não está em partido A, B, C ou D. A minha esperança está em Deus. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha, é Ele quem protege, é Ele quem abençoa. A minha vida está nas mãos de Deus. Você tem que crer nisso. Sabe o que vai acontecer? Se você ficar olhando só para a desgraça, se você ficar olhando só para a morte, só para os problemas, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Então Deus coloca diante de você, nesta noite, a vida e a morte. O que você quer? Deus coloca para você nesta noite, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida com aflições, mas acima de tudo com esperança. Ou uma vida de desespero, uma vida de derrota, uma vida de miséria. O que você escolhe? Deus coloca diante de você. Deus pergunta para você nesta noite, o que você quer viver? Quer viver em paz? Quer de fato paz no teu coração? Quer alegria na tua alma? Quer viver feliz de verdade? Você decide. É você quem decide. Então aquele jovem, o filho da viúva, representa para nós o que nesta noite? Representa todas as nossas esperanças. Representa o que para nós? Representa todo o nosso investimento. Representa o que para nós? Representa todas as canalizações de esperanças que nós colocamos. Colocamos muitas vezes a esperança em coisas, em objetos, em sentimentos, em pessoas que caíram diante de nós. Para pensar. Você se decepcionou com alguém, mas eu tenho certeza que ninguém aqui vai se decepcionar com Deus. Vocês podem se decepcionar comigo, mas eu quero dizer uma coisa: se vocês confiarem em Deus, entregarem suas vidas a Deus, Ele não vai decepcionar nunca. Olha, o mundo inteiro pode te decepcionar, mas o nosso Deus jamais vai decepcionar você. Quantas pessoas casaram acreditando na felicidade? Quantas pessoas pensando que o casamento iria trazer para elas felicidade, meus irmãos? E agora ela está vendo aí o casamento desmoronando. Diante de uma aflição, diante de uma angústia, ela está vendo a morte do casamento dela. Ela não está vendo uma solução para o casamento dela. Quantas pessoas fizeram um projeto de vida, de trabalho, de sonhos, e esses projetos se acabaram. E esses projetos, infelizmente, não deram certo. E aí? Vai desistir? E aí, vai deixar de viver? E aí, não vai acreditar na possibilidade da vitória?
não vai tentar novamente, não vai dar mais uma chance para Deus fazer algo na tua vida? Infelizmente há pessoas que elas são infelizes, por quê? Por causa da esperança. Ela não estava com a sua esperança em Deus, ela estava com a esperança na outra pessoa, ela estava com a esperança no sistema, ela estava com a esperança na igreja, ela não colocou a sua esperança em Deus. E aí, meus irmãos, quando nós não colocamos a nossa esperança em Deus, é frustração, infelizmente é angústia, é amargura, é o vazio dentro do coração, é aquela dor na alma. Então talvez nesta noite você está se sentindo assim, talvez você veio aqui hoje, talvez você que está nos assistindo agora, está se sentindo assim. Eu quero te dizer uma coisa, a igreja não pode resolver o teu problema, quem pode resolver o teu problema é Deus, é só Ele quem pode resolver o teu problema. Saiba de uma coisa, tinha aqui essa multidão olhando para a morte, tinha aqui aquela multidão triste, aquela multidão abatida, aquela multidão angustiada, aquela multidão sofrida, porque eles estavam olhando para a morte. Mas nós temos aqui nesse texto uma outra multidão, uma multidão de pessoas que elas estavam olhando para um referencial vivo, para o autor da vida, elas estavam olhando para aquele que tem o poder sobre a morte. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus é quem tem a palavra final, é Ele quem dá o veredito, é só Ele. Não importa quais são as expectativas, não importa quais são os prognósticos aí, eu quero te dizer uma coisa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará por você, é o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Então aqui eles estavam olhando aquele que tinha o poder de ressuscitar os mortos, aquele que havia ressuscitado dos mortos. Eles estavam concentrando a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. As circunstâncias eram idênticas, podemos dizer aqui. O que diferenciava uma multidão da outra? Era o que eles estavam olhando. Por quê? Porque ambos tinham problemas, ambos tinham sofrimentos, ambos passavam por situações difíceis na vida. Quem nunca passou por aflição? Mas nós temos uma multidão triste porque estava olhando para a morte, temos uma outra multidão alegre, feliz, porque estava olhando para aquele que é o autor da vida. Para onde você está olhando? Eu pergunto para você nesta noite, está olhando para aquele que é o referencial da vida? Ou está olhando para a morte? O que faz diferença é quem você está seguindo. O que faz diferença para onde você está olhando. O que faz diferença é a tua fé. Pastor, mas a minha fé é tão pequena. Ele disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e isso será feito. E se você não tem fé, saiba de uma coisa, isso não é verdade. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui esta noite. Então talvez a tua fé nem seja do tamanho de um grão de mostarda. Talvez a tua fé seja pequena, mas aí quando a fé é pequena, o Senhor pode nos acrescentar a fé. Você pode pedir para Ele nesta noite, dizer para Ele, Senhor, acrescenta-me a fé, e Ele vai acrescentar a fé no teu coração, porque esta é a vontade dEle. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que esse Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Para onde você está olhando? Quem você está acompanhando? Porque tem pessoas que infelizmente elas vão dizer para você, olha, não vai dar certo, desiste, você não vai conseguir, de fato esse é o teu destino. Você está ouvindo essas pessoas? Ou você está ouvindo aquelas pessoas que estão dizendo para você, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer um milagre na tua vida, creia em Deus, creia na palavra de Deus, Deus vai intervir na tua vida. Quem você está ouvindo? Quem você está escutando? A quem você está dando ouvidos? Então Jesus pode fazer nesta noite brotar a felicidade dentro do teu coração. Jesus pode fazer brotar uma felicidade, Ele pode colocar paz em meio a toda a catástrofe que você está vivendo agora. Então, nós somos felizes por quê?
Temos um emprego? Temos uma casa? Temos um carro? Somos felizes por quê? Porque se nós esperarmos em Cristo, só nesta vida, diz a Bíblia, nós somos os mais miseráveis. Então, eu pergunto, nós somos felizes porque somos capazes de olharmos para a salvação, porque a nossa fé, ela ultrapassa os limites. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que vemos. Quem tem fé não anda por aquilo que vê. Quem tem fé contempla além das adversidades. Quem tem fé vê as mãos de Deus no meio da adversidade. Nós somos capazes de olhar para a nossa salvação e vermos em Jesus Cristo a nossa libertação, e vermos em Jesus Cristo a vida eterna, e vermos em Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, a paz verdadeira que o mundo não pode nos dar. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Pastor, mas é possível nós andarmos aí em meio a tanta catástrofe, em meio a tanta desgraça, em meio a tanta miséria, em meio a tanta violência, em meio a tanta corrupção? É possível. É possível nós sermos felizes, sim, porque a nossa felicidade, ela vai além da nossa razão. A nossa felicidade é uma felicidade eterna. Saiba de uma coisa, não depende de circunstâncias para você ser feliz. Você tem a paz de Deus no teu coração, você tem o Deus que te ama, se preocupa com você e está interessado na tua felicidade. Então é isso que eu vejo dentro da Bíblia. Então Jesus venceu a morte. Se Ele venceu a morte, eu também vou vencer. Então saiba de uma coisa, eu estive lá em Jerusalém e não tem mais lá alguém dentro de um túmulo. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou, meus irmãos. Aconteça o que acontecer com você, venha o fato que vier, porque o túmulo está vazio. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é o maior interessado na tua felicidade. Você entende isso? Eu tenho uma motivação para viver. Você tem uma motivação para viver. Nós temos Jesus Cristo no nosso coração. Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Jesus Cristo é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Não se esqueça nunca disso. Eu tenho uma motivação para viver. Eu sigo o autor da vida. Eu sigo aquele que venceu a morte. Eu sigo aquele que me ama e que está interessado na minha felicidade. Eu não estou olhando para a morte, eu estou olhando para o autor da vida. Eu não estou olhando para o desespero, eu não estou olhando para a angústia, eu estou olhando para aquele que é a solução de todos os problemas. Eu aceitei Jesus, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu vivi uma vida de angústia, eu vivi uma vida de desespero, eu não tinha esperança. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu passei a viver a vida plena, a vida abundante, eu passei a ter a vida verdadeira. Por quê? Porque esta vida que o mundo me oferecia, esta paz que o mundo me oferecia, era passageira. Mas agora não, a minha felicidade não depende de circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai ser destruído, você não vai ser destruída. Saiba de uma coisa, creia na possibilidade da intervenção de Deus na tua vida. Eu aceitei Jesus para ter vida abundante, e eu tenho o perdão dos meus pecados, eu tenho a vida abundante que Ele me prometeu, eu tenho a vida eterna, eu tenho esperança de um amanhã melhor. Eu creio na palavra de Deus, e eu creio no Deus desta palavra. Então eu posso andar com alegria no coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Podemos andar com alegria no coração? Podemos. Por quê? Porque o nosso Deus nos ama.
Porque nós servimos um Deus vivo, porque nós seguimos um Deus que se importa com cada um de nós aqui. Saiba disso. Todos os fios de cabelo da sua cabeça é contado por Deus. Saiba disso. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Saiba disso. Esse Deus que te ama é por você, e se Ele é por você, quem vai ser contra você? Saiba disso, você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? Ser a menina dos olhos de Deus? Olha como Ele te ama, olha como Ele se preocupa com você, olha como esse Deus está interessado na tua felicidade. Então nós podemos andar com alegria. Está aqui uma multidão de pessoas desesperançadas. Está aqui uma outra multidão de pessoas esperançosas, porque estavam seguindo o autor da vida. Ali estavam seguindo um cortejo fúnebre. Ali eles estavam seguindo um caminho que ia dar no cemitério. Mas olha o que Jesus faz. Quando Ele vê a morte, quando Ele vê a tristeza, quando Ele vê a angústia, olha o que Jesus faz. Quando Ele olha para uma multidão de pessoas totalmente desesperançadas, olha o que Ele faz. É o que Ele pode fazer por você nesta noite. Você que muitas vezes investiu o seu futuro no casamento, e viu seu casamento ruir, e viu seu casamento aí que não está dando certo. Você que muitas vezes investiu numa profissão, e de repente você está aí desempregado. Você que estava acreditando que o teu negócio ia dar certo, e de repente você teve que fechar o seu negócio. Você que está vendo um vazio enorme no teu coração, está aí com angústia na alma muito grande, você que não está tendo nenhuma perspectiva de uma vida melhor. Olha o que acontece aqui. A única coisa que talvez você está vendo é o cemitério, é o túmulo, é a morte, é a corrupção. Ele faz a mesma coisa que ele fez ali em Naim. Pastor, o que ele fez? Ele olhou para aquela multidão desesperançada, e o texto bíblico diz que Jesus sentiu compaixão. Eu gosto muito dessa palavra, compaixão. O que Jesus fez? Sentiu compaixão. Os outros deuses não sentem isso. Mas Jesus se fez homem, sabe para quê? Para entender a tua dor. E aqui o texto diz que ele sentiu compaixão. Ele disse: eu não posso aceitar o caminho da morte para essas pessoas. Eu não posso aceitar o caminho do cemitério. O mundo que eu planejei não é esse. O mundo que eu planejei não é um mundo de tristeza, não é um mundo de angústia, não é um mundo de sofrimento. Não. Jesus disse: não, o mundo que eu planejei não é um mundo de morte. Eu não planejei isso para a minha criação. Eu não planejei isso para os meus filhos. E Ele se importou com aquela tragédia daquele povo, meus irmãos. Ele se importou com o drama daquela mulher que perdeu o seu filho. Então Jesus não é indiferente às nossas dores. Jesus não é indiferente à dor que você está sentindo. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. A segunda coisa que Ele fez, Ele consolou aquela viúva. Ele se aproximou dela e disse assim: não chores, não chores. Por quê? Ele disse: não chores, ainda não é o fim. A gente canta, né? Eu não morrerei sem que as tuas promessas se cumpram. Mas Jesus disse para a mulher: ainda que ele morra, as minhas promessas vão se cumprir na vida dele. A morte não tem a palavra final. A gente diz assim: morreu, acabou, né? Não tem mais esperança. Graças a Deus que nós seguimos a um Deus que tem poder sobre a morte. Então Jesus olhou para aquela mulher, ela acreditava que era o fim, e Jesus olhou para ela e diz assim: mulher, você não sabe o que pode acontecer. Eu sou o autor da vida, eu tenho o controle sobre a morte. Ainda há esperança, ainda que ele esteja morto. Eu vou te consolar, eu vou restituir o teu filho, vai acontecer vida. Jesus, nós encontramos consolo, meus irmãos. Em Jesus nós encontramos esperança, mesmo quando a tragédia parece ser irreversível. Não tem situações que você diz assim: não tem mais jeito para isso, pastor.
As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a quem? As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a quem? A Deus. E aí houve uma intervenção de Jesus. Ele parou aquele cortejo fúnebre, ele parou, como diz o texto bíblico, o esquife, ele parou o caixão, ele parou o enterro, ele parou a morte. E ele interferiu, aleluia. Jesus tem poder de interferir na tua situação hoje. Ele pode parar tudo hoje. Ele pode dizer: chega de sofrimento, chega de dor, chega de angústia, chega de tragédia. Ele pode pôr um fim hoje. Eu não tenho o poder de fazer isso, mas está aqui alguém que tem o poder de fazer isso na tua vida, porque Deus se importa com você, Deus sente o seu drama, Deus sabe da tua dor. Então Deus, Ele tem um coração dilatado, porque o que fere a você, fere também a Ele. É isso que a gente vê nas Escrituras. O que dói em você, também dói nele. Ele é um Deus que se tornou homem para sentir tudo isso que você está passando. E quando Ele intervém, Ele sempre tem uma palavra de consolo. Ele não tem só uma palavra, Ele tem um espírito que é ação, meus irmãos. Ele tem um espírito que pode interferir na tua tragédia hoje. Ele pode começar hoje a reconstruir tua vida profissional, tua vida sentimental, tua vida financeira. Ele pode hoje começar a reconstruir o teu casamento. Ele tem poder para isso. Ele pode preencher o vazio que está agora no teu coração. Ele pode preencher, Ele pode te salvar da morte, Ele pode te salvar da tragédia, Ele pode limpar os seus pecados. Hoje pode haver alguma coisa da parte de Deus na tua vida. O Senhor Jesus interferiu, e aí sabe o que Ele fez? Total reconstrução, foi o que Ele fez. Ele olhou para aquele que estava morto lá no caixão, e Ele disse: jovem, eu te mando, levanta, ergue-te, põe-te em pé, ou seja, assuma uma postura. Ele pode fazer isso no teu casamento, pode fazer isso na tua vida profissional, pode fazer isso no teu ministério. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode dar uma ordem de ressurreição na tua vida hoje. Você crê nisso? Aí Jesus vem, interfere, restitui agora aquele filho que estava morto. Ele restitui agora aquele filho à sua mãe. Tem muita gente esperando restituição de outra parte que não é em Deus. Mas a verdadeira restituição de todas as coisas, elas só acontecem em Deus. Se você estiver confiando em Deus, não sei se está aqui o irmão que roubaram seu carro hoje. Pode ter certeza, teu carro vai ser restituído. Pode ter certeza disso. Nada acontece por acaso. Esta palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Por isso Ele é soberano, meus irmãos. Então saiba que uma noite de balada não vai restituir a paz no coração de ninguém. As drogas, o álcool, não vai restituir nada na vida de ninguém. Quem pode restituir é somente o autor da vida, é somente aquele que pode dar a paz verdadeira. Então Ele pode restituir aquele jovem à sua mãe. Ela estava chorando, desiludida, desesperançada, e Ele pegou aquele objeto que era a sua desesperança e devolveu ele agora vivo para sua mãe, ressuscitado. Ele pode fazer isso hoje na tua vida, eu não tenho menor dúvida. Ele pode fazer isso. Então, a interferência de Jesus não para por aí. Por quê? O que Ele fez mais? O texto diz que sempre existe uma implicação quando Jesus interfere em nós. Então, Ele é o Senhor das nossas vidas. E qualquer interferência de Jesus, pode ter certeza, tem grandes efeitos. O texto diz que a multidão
ficou deslumbrada com o milagre que Jesus operou. E a alegria invadiu o coração. Então, houve um milagre, as pessoas estavam desesperançadas, as pessoas estavam tristes, angustiadas, abatidas. Jesus então agora traz à vida aquele jovem, e agora a alegria reina, a alegria invade os corações, o milagre inundou aquelas vidas, eles se encheram, diz o texto bíblico, de temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Eu creio que muitos de nós precisamos entender esta palavra, o temor do Senhor. Temor do Senhor não foi o que Judas sentiu. Judas se enforcou, não foi por temor. Pedro teve o temor do Senhor, e por isso ele se arrependeu. Mas sabe o que é o temor do Senhor? Vamos lá para Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 13. Olha no texto bíblico o que é o temor do Senhor. Provérbios 8, verso 13, diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a busca perversa. Eu os odeio. Entenderam? Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa. Eu os odeio. Temor do Senhor é santidade. Temor do Senhor é vivermos uma vida para Deus. Temor do Senhor é não querer fazer o mal. É isso que a gente vê na Bíblia, meus irmãos. Então você quer uma interferência de Deus na sua vida hoje? Tema a Deus. Você quer uma interferência de Deus na sua vida hoje? Se volte para Deus. Você quer uma intervenção de Deus de fato? Você quer que Deus traga alegria no teu coração? Você quer que Deus ressuscite os teus sonhos? Você quer que Deus restitua a alegria no teu coração? Tema a Deus. Se volte para Ele. Confia nele de todo o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, a única coisa que Deus quer que você faça nesta noite é que você entregue sua vida a Ele, entregue a sua alma a Ele, confia os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus, que você tenha uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida que glorifique a Deus. O texto diz que eles glorificaram a Deus pela grande intervenção em suas vidas, e eles disseram: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Amém? Eles saíram e divulgaram a fama de Jesus Cristo. E aí você vai fazer isso, vai compartilhar o que Jesus fez na tua vida, vai compartilhar a alegria que Ele trouxe no teu coração, vai compartilhar o milagre que Ele fez na tua vida. Você crê nisso? Crê mesmo? Em qual das multidões você está nesta noite? Está olhando para a morte? Está olhando para a tragédia? Está olhando para a desgraça? Está só vendo coisa ruim? Qual das multidões? Eu pergunto, qual das multidões você se encontra? Aquela que está olhando só a desgraça, a morte, o cemitério? Ou aquela que está olhando para o autor da vida, aquela que está feliz, crendo que Ele pode fazer muito mais, crendo que Ele vai trazer paz ao teu coração, crendo que Ele vai ressuscitar todos os teus sonhos, todos os teus projetos, que Ele vai restaurar a tua família, que Ele vai libertar os oprimidos? Qual das multidões você está olhando? Para aquela esperançosa ou aquela totalmente desesperançada?
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.